Pior do que aquele que joga indiretas é quem comenta e aplaude sem saber o teor da situação, sem saber do que se trata. Eu já vi tanta gente quebrar a cara com isso, por abraçar uma causa que não é a sua, por comprar uma briga alheia, desconhecendo os dois lados, por não ter o mínimo de decência em apaziguar ou se calar diante de uma agressão. Às vezes também diante de uma ofensa, quem sabe de uma difamação. Deus não dorme, nem cochila, e a justiça dele alcança os maus e os bons. Ser sensato ainda é a melhor maneira de preservarmos o nosso caráter. Bom dia, está começando mais um programa Opinião nesta manhã de terça-feira, dia 26 de abril de 2016. E para estar expondo as suas opiniões acerca dos assuntos tratados no programa de hoje, eu conto aqui com a participação do agrônomo Fábio César e do apresentador de TV Máximo Neto. Sejam bem-vindos. Vamos falar do mestre da medicina alternativa. Vamos começar logo assim hoje o programa. Ele é conhecido em todo o agreste pernambucano como um sábio que entende o poder curandeiro das plantas. Estamos falando do senhor Isídio Salustiano Diniz, o popular Doutor Raiz, que sensivelmente entende as particularidades das ervas e, dessa forma, as indica aos seus pacientes. De acordo com as suas necessidades, ele vai cuidando de cada um. Vocês vão conferir agora a primeira reportagem que mostrará a história deste homem. Confira aí conosco. A TV Cultura, mais uma vez, tem o prazer em mostrar a cultura viva das personalidades pernambucanas. Hoje, a TV Nova, TV Cultura, encontra-se aqui na casa dele que é chamado Doutor Raiz, por nome, Seu Isídio. Prazer em nos receber, Seu Isídio. Doutor Raiz. Como eu comecei com a minha bisavó, com 7 anos de idade, a ir buscar planta no mato para ela. Ela era uma parteira, que naquela época não existia hospitais para pobre, era uma parteira e curandeira. Então a velhinha não podia ir buscar o mato e mandava que eu fosse buscar. O garoto ir buscar. Foi. Eu como garoto de 7 anos, mas sabe, aquele garoto levado da breca do mato, e meu pai era um madeireiro. Aí quando eu chegava lá, eu dizia, meu pai, eu quero isso, eu quero aquilo para a vovó. Aí ele ia, me mostrava o que era, tirava a casca ou a raiz, me mandava e eu trazia. E assim eu levei até a idade de 8 anos e 6 meses. Com 8 anos e 6 meses a minha bisavó morreu, com 116 anos. 116 anos. 116 anos. Quando ela morreu, eu fiquei aperreado, porque eu estava me cuidando daquilo e tal. Mas tinha a outra minha avó, por parte de mãe. E eu passei a trabalhar com ela também. Ela também era curandeira? Ela não, era só rezadeira. Rezadeira. Mas precisava naquela época tinha muitas pessoas assim, né, Seu Isídio? Muitas pessoas mesmo, né? E aí eu fui e comecei a trabalhar com ela e fui trabalhando, depois a vida foi ficando mais moderna, eu fui crescendo mais, fui precisando de mais despesa, não dava despesa para a gente, né? E eu fui saindo fora para trabalhar. Passei a trabalhar com 16 anos em serviço de estrada, em serviço de cortar madeira, de serviço grosseiro. Passei a trabalhar. Aí eu ajudava ela nos dias que podia. E trazia aquele que eu encontrava que sabia que ela usava, aqueles matos, aquelas ervas, aquelas cascas, eu trazia. E o resto
ficava. E fui trabalhando. Mas senhor botei na sempre- minha cabeça. O senhor sempre se identificava com com o trabalho da sua avó. Gostei bastante toda a vida de lutar com a natureza. Eu era aquele garoto perverso, fazia tapagem em vala, em rego, barreiro, fazendo aquelas perversidades. Botava fogo em pau só para ver o fogo subir, queimando as ervas, as madeiras, né? Quando eu comecei a meus 20 anos, eu comecei a pensar que se eu queria trabalhar com aquela natureza e eu estava sendo um perverso dela, como é que eu podia trabalhar? Doutor Raiz tem muitas histórias. Doutor Raiz, ele fala com emoção de sua mãe, de sua bisavó e de sua avó, que sempre levou na história, na vida, a planta e as ervas para curar as pessoas. A reza foi sempre muito importante na vida desse homem e de sua família. E você continua ligado aqui na sua TV Cultura. A gente viu aí na matéria que plantas medicinais e as pessoas que usam as plantas medicinais, elas vêm geralmente de família, né? De pai para filho, avô, avó, que já vem com aquele costume. Mas vimos também que existiam aqueles chamados moleques levados, que em vez de cuidar e se aproveitar da natureza, eles maltratavam a natureza. Bom dia, Máximo. Como é que você Bom dia, enxerga Osmar. isso? É isso. É uma satisfação estar de volta por aqui no programa Opinião. Pois é, a gente vê que o cuidado, o esmero, né, que ele passou a ter depois que ele colocou a mão na consciência, né, depois que ele viu que ele tinha que cuidar da natureza. Isso é o mais importante. Acho que é a lição maior que a gente leva dele. E saber também a preocupação, saber que não existe mais esse cuidado com a natureza como existia antigamente e até mesmo essa tradição da cura pela natureza. Aos poucos vai se perdendo, a gente vê a coisa cada vez mais industrializada e cada vez mais algumas entidades e algumas empresas se aproveitando inclusive disso que o Brasil produz, que é rico, né, na natureza, levando algumas plantas daqui para fora para produzirem medicamentos e o Brasil não ganha nada com isso, a gente não ganha nada com isso. Seu Fábio, bom dia, também está aqui com a gente, ele que é agrônomo, e a gente poderia falar também um pouquinho com mais propriedade, né? Antigamente, a gente via muito essa tal cura através da medicina alternativa, das rezas. Hoje em dia não se fala tanto disso, né? As farmácias chegaram com as manipulações, com os medicamentos industrializados, isso aí ficou um pouquinho de lado, né? É verdade, eu estou um pouquinho mais velho do que vocês. E aos 60 anos atrás, não era, a minha mãe fazia xarope para gripe, uma série de coisas. Por exemplo, quando a gente tinha um problema na garganta, a gente não tomava nenhum antibiótico nem medicação. Ela preparava um lambedor, chamava lambedor, que é o xarope, de hortelã na folha graúda. E aí a gente tomava, quando estava fraco, a gema de ovo, não é? Gema de ovo com mel de abelha, e assim por diante. Então, na verdade, a plantas medicinais é uma cultura milenar. Na China e na Índia, por exemplo, é muito valorizado e mais de 70% da medicação é feita à base de plantas medicinais. Aqui no Brasil nós temos uma diversidade muito grande, floresta amazônica, Mata Atlântica, infelizmente é muito pouco explorado. Como o Marcos falou, muitas plantas são levadas para outros países para ser testadas e medicadas, porque a gente aqui não valoriza, não é? E é uma coisa muitíssimo importante as plantas medicinais. Agora, evidentemente que precisa ter muito cuidado, porque algumas plantas são tóxicas. Eu vou dar apenas um exemplo bem rápido. Muita gente chega para mim e diz, olha, eu não me dou com o chá de maracujá, o suco de maracujá, porque ofende o fígado. Não é nada disso, o maracujá é um calmante. Acontece que muita gente prepara o maracujá, o suco de maracujá, com o caroço, e aí passa no liquidificador, o caroço é tóxico. Então deve peneirar, aí você pode tomar seu suco de maracujá, que é um calmante excelente. Então, na verdade, as plantas medicinais deveriam ser muito valorizadas aqui no nosso país, infelizmente não são. Poucas são estudadas cientificamente. Aprendi mais uma, cuidado, viu? Maracujá não vá bater no liquidificador com caroço. Eu mesmo era um que cometia esse crime. No próximo bloco, liminar manda a Prefeitura do Recife
testar água e interditar os chuveirões com água contaminada na praia de Boa Viagem. A gente volta já.